Olá, pessoal. Aqueles que estudam história e filosofia sabem que uma das características marcantes do pensamento humano, em todas as épocas e em todas as sociedades, foi desenvolver dicotomias que se expressam em bipolaridades. Como exemplo dessas bipolaridades, basta lembrar oposições célebres entre corpo e espírito, aparência e essência, céu e terra e assim por diante. Corpo seria uma espécie de suporte de carne e osso que temos para abrigar o espírito, que representaria o que efetivamente somos. A oposição aparência e essência traduz a dualidade do dentro e do fora, do interior e do exterior. Na obra desses artistas ingleses que vocês estão vendo, observem uma estrutura produzida com sucata de madeira, ferro e outros materiais, e esta estrutura pode projetar uma sombra de aparência graciosa que é diversa da sucata que a originou. Nas oposições céu e terra, o céu é a metáfora das aspirações elevadas do espírito. A terra representa, ao contrário, a realidade que temos, que vivemos, mas que nem sempre queremos. Aqui surge a oposição entre o ideal e o real, entre o ter e o querer. Isso representa um coquetel explosivo, que é uma das mais diversas fontes de angústias humanas. Para suavizar isso, os filósofos estoicos recomendavam: ame mais e deseje menos, pois o desejo, que impulsiona o querer, ele reside sempre naquilo que nos falta. O amor, ao contrário, ele reside na presença da vida. Enquanto você deseja e espera, a vida passa, dizia o filósofo romano Sêneca. Essas bipolaridades, às quais estamos nos referindo, elas também estão povoando o nosso cotidiano. Vejam, por exemplo, as dicotomias de gênero. Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. A imagem mostra que, nesse aspecto, a sociedade está mudando. Quando mergulhamos no pensamento reducionista bipolar, a nossa tendência é demonizar o lado antagônico, é culpar o outro por todos os males do mundo. O paradigma dominante em nossa sociedade, ele não superou as dicotomias do pensar. Apenas substituiu antigos antagonismos por outros. Veja, por exemplo, os iluministas. Eles, de modo geral, acreditavam na luz da razão, uma luz que seria capaz de combater a ignorância, os erros, as superstições. Nesse aspecto, Freud, que é o fundador da psicanálise, ele teve o grande mérito de realçar que nós não vivemos sob o monopólio da razão. A emoção, o sentimento, é parte fundamental do psiquismo humano. Isso equivale a dizer que nós somos seres de emoção e seres de razão. Veja um outro exemplo. A ciência moderna, ela ergueu-se na ilusão de promover a imparcialidade. Ela queria separar com frieza o sujeito que conhece do objeto a ser conhecido. Foi com o filósofo austríaco Popper que nós vimos o entrelaçamento do sujeito com o objeto, do pesquisador com o objeto da sua pesquisa. Popper chegou a dizer que a teoria precede a observação. Em outras palavras, o objeto da pesquisa depende do nosso objetivo. Bom, a proposta desta conversa é refletir sobre essas bipolaridades. O objetivo é superá-las. E aqui nós vamos nos inspirar no filósofo francês Edgar Morin e vamos tentar fazer o jogo das interações, o jogo das circularidades, o jogo das complementaridades. Com isso, nós pretendemos abordar o tema educação, cidadania e pertencimento.